E aí pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou ensinar um pouco para vocês sobre circuitos elétricos, mais especificamente circuitos que utilizam tensão contínua como forma de alimentação. Bom, para começar, eu sempre gosto de usar a analogia de eletrônica e elétrica como circuitos de água, se faz sentido. Então, é simples. Vamos pensar em uma caixa d'água com uma tubulação. Se você liga a torneira da tubulação, tem um fluxo de água. Esse fluxo de água, em circuitos eletrônicos, pode ser analogamente referido como uma corrente, um fluxo de corrente nesse circuito. A caixa d'água em si, você pode pensar nela como uma fonte de água. No caso de uma caixa d'água, se você aumenta o tamanho dela, a quantidade de água que ela consegue armazenar, você acaba aumentando o fluxo de água nesse encanamento. E em circuitos eletrônicos quer dizer que a energia que uma bateria pode oferecer, então a tensão, a diferença de potencial dessa bateria, é diretamente proporcional à corrente. E, por outro lado, se você estreitar o diâmetro de uma tubulação, você acaba oferecendo mais resistência a esse sistema, fazendo com que diminua o fluxo de corrente. Isso em circuitos eletrônicos pode ser utilizado para se referir à resistência. Então, quanto maior a resistência de um circuito, a resistência assim, resistir à passagem de corrente, obviamente menor a corrente no circuito. Então, esses três se relacionam por uma fórmula bem conhecida, que é I igual a V sobre R. E todas as variações dela são consideradas. Então, V igual a R vezes I, R igual a V sobre I, todas essas fórmulas são válidas, por causa dessas relações que eu expliquei antes. Então, em um circuito elétrico, normalmente você vai se preocupar mais nessas três coisas: tensão, resistência e corrente. Primeiramente, a gente precisa entender um pouco sobre as duas leis que ditam o que vai estar acontecendo dentro de um circuito, que são as leis de Kirchhoff. Eu vou simplificar um pouquinho elas aqui para vocês de começo e depois a gente vai mostrar a complexidade delas. Então, praticamente a lei de Kirchhoff fala sobre uma malha de um circuito. Ou seja, você coloca pontos arbitrários, normalmente em um circuito eletrônico seria onde que faz a curva do diagrama, e você vai traçar um caminho. Qualquer sentido, seja horário, anti-horário, com a única finalidade de sair de um ponto e retornar a ele mesmo. Então, por exemplo, a gente pode criar um circuito arbitrário com uma fonte de tensão e uma resistência. A gente vai fazer a simulação de uma corrente que passa por isso. A corrente é normalmente definida como um fluxo de cargas. A corrente real é utilizada como cargas de elétron, que vai do negativo de uma bateria para o positivo de uma bateria. Mas, por convenção, a gente utiliza o fluxo de cargas positivas, que seria uma falta de elétron. E essa vai do polo positivo da bateria para o polo negativo da bateria. E isso é meio que uma convenção utilizada por engenheiros no geral, físicos e outras pessoas. Então, escolhendo um ponto arbitrário, eu vou escolher como ponto de baixo da fonte de tensão, ou seja, o polo negativo dela, e indo do polo negativo para o polo positivo da bateria, você pode pensar que ela está dando energia para as cargas. Então a corrente tem esse sentido positivo. Passando pelo circuito, ela vai continuar quando é somente um fio, a diferença de potencial é a mesma. Então só a corrente continua fluindo normal. E ela vai chegar na ponta do resistor. Quando ela for passar pelo resistor, você tem que pensar que o resistor, assim como vários outros componentes, eles são uma carga ao sistema. Eu gosto de pensar como a queda de tensão é ao contrário do sentido da corrente. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas então, passando por esse resistor,
você pode pensar como a corrente está perdendo energia para essa carga. Então, a diferença de potencial dela vai ser inversa da bateria. Então, continuando com a corrente, ela vai chegar de novo no polo negativo. Ali a gente para. Esse caminho que a gente fez é conhecido como malha para a lei de Kirchhoff. Quando. Bom, eu vou explicar agora o que a lei de Kirchhoff é. A primeira lei de Kirchhoff, resumidamente, fala que toda corrente que sai de um circuito, ela entra num circuito. Mais especificamente, toda corrente que sai de um nó entra no mesmo nó. Como a gente considerou aquele ponto como a parte de início do nosso circuito, a gente fez toda a volta retornando para ele, a gente sabe que a corrente do circuito inteira é a mesma. E então também tem a segunda lei, que fala a diferença de potencial, a soma dos potenciais de toda a malha deve ser zero. Isso por conservação de energia, como a corrente também é uma fórmula de conservação de energia. Então a gente tem que pensar como esse circuito vai dar zero no final. Por isso que eu tinha falado antes sobre a queda de tensão. Para você descobrir a tensão, a diferença de potencial em um resistor, você vai usar a fórmula da corrente, resistência e tensão. Então a gente quer a tensão, vamos separar ela. Então a gente tem que a tensão é igual a corrente vezes a resistência. Sendo assim, a gente sabe que a queda de tensão, a gente usa a queda de tensão porque é em uma carga, a diferença de potencial entre os dois pontos do resistor vai ser a resistência dele vezes a corrente. Pela lei de Kirchhoff, a gente sabe que a diferença de potencial entre a bateria e o resistor tem que ser zero. Então, a gente vai pegar, a gente sabe que a gente vai pegar a tensão da bateria e subtrair a tensão da carga, a resistência e a corrente da carga, igual a zero. Dessa forma, a gente pode passar a resistência para o outro lado e a gente tem o valor da resistência e tem o valor da bateria. Então, passa a resistência dividindo, a gente retorna aquela fórmula inicial, mostrando que aquela fórmula é válida e mostrando como funciona para Kirchhoff. E assim, dividindo a tensão pela resistência, a gente tem a corrente. Sabendo que a tensão é de 5 volts e o resistor é de 100 ohms, 5 dividido por 100 dá 0,05 amperes, que é a medida da corrente. E a gente troca a escala, normalmente é usado 50 miliamperes. Vamos usar um circuito um pouco mais complicado. Esse circuito tem dois, mas pode ter mais resistores. O que não importa, aqui não importa a quantidade da carga. Pode importar depois, mas no momento eu só quero que vocês vejam uma outra uma outra característica desse circuito. Quando tem esses resistores grudados de uma ponta de um na ponta do outro, a gente chama essa configuração de resistores em série. Essa configuração tem uma característica que é, utilizando de novo a lei de Kirchhoff, a gente vai ter a tensão da bateria menos a resistência vezes a corrente de cada resistor. Por essa malha seguir um pouco de forma parecida à outra, eu só vou explicar que a corrente que sai daquele ponto que a gente viu, ela vai retornar para aquele ponto. Então a corrente passando por todos esses resistores vai ser a mesma. Dessa forma, todos os resistores podem ter resistências diferentes ou iguais, arbitrário, e vão ter a mesma corrente. Como tem a mesma corrente, uma subtração, passando para os lados vai ser soma, mas então, como isso é uma soma, a gente pode tirar essa correntinha em evidência e vai somar e vai sobrar a soma das resistências de cada resistor. Então, quando esse circuito tem essa configuração em série, a gente pode dizer que a resistência equivalente, para voltar para aquele exemplo anterior, vai ser igual à soma de todas as resistências. Então, obviamente, não é assim em circuitos reais, ou até pode ser.
Mas o importante é, para saber quanta corrente vai sair da bateria, você pode somar a resistência de todas essas cargas. Então, fazendo aí as contas, a gente vai ter essa corrente. Agora, eu vou mudar para essa malha aqui, que são de resistores que todas as pontas de cima estão unidas e todas as pontas de baixo estão unidas. Utilizando a lei de Kirchhoff, a gente pode pegar essas diversas malhas aleatórias, ou até mesmo malhas entre resistor e resistor, que pode ser utilizado, mas complicaria um pouquinho a conta. E agora entra a segunda parte da primeira lei de Kirchhoff, que é a soma das correntes que entram em um ponto é igual à soma das correntes que saem em um ponto. Então, por exemplo, para esse resistor 1 tem uma corrente 1, para esse resistor 2 tem uma corrente 2, para o resistor 3 tem uma corrente 3. Então, dessa forma, a gente pode fazer aquela mesma análise de malhas, usando cada resistor. E a gente vai descobrir, a partir da resistência deles, a corrente equivalente. Então, a corrente que vai sair dessa bateria e, obviamente, retornar à bateria, vai ser dada pela soma da corrente de cada resistor, porque ela chega em um ponto, divide para o resistor 1, continua uma parte da corrente, e divide para o resistor 2, e o resto da corrente passa pela malha do resistor 3. Então, a soma dessas correntes dá a corrente geral que é utilizada na fórmula. E então, para a gente descobrir uma resistência equivalente, a gente pode fazer o seguinte: utilizando I igual a V sobre R, a gente pode fazer todas as correntes serem retransformadas para a divisão da tensão sobre a resistência. A gente sabe que nesses dois fios da bateria, a diferença de tensão é a mesma. Então, vai ficar corrente geral, que é igual a tensão sobre resistência equivalente, que a gente já mostrou essa fórmula, é a fórmula de corrente, igual a corrente de cada resistor, que vai ser a tensão da bateria, já que é a mesma em todos os resistores, dividido pela resistência de cada um dos resistores. E somando. De novo, a gente tem a tensão em evidência. Nesse caso dos dois lados, a gente vai cortar, vai ficar 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre a resistência de cada resistor. Isso em uma somatória, a soma dessas resistências. Então, para essa configuração, que a gente chama de configuração em paralelo de resistores, essa vai ser a resistência equivalente. Bom, então é mais ou menos isso que a gente precisa perceber para esses sistemas mais característicos. Eu vou colocar aqui no vídeo sistemas para malhas de mais de duas malhas, como que eles se configuram, porque aqui está uma malha bem simples, mas a gente pode dificultar o quanto a gente precisar para montar o circuito. E eu digo uma coisa para vocês. Sempre lembrem dessa parte de queda de tensão no resistor. Ela pode não parecer importante de começo, mas isso pode salvar, por exemplo, no caso de você pegar uma fonte de tensão muito maior do que você precisa e quer retornar para utilizar, ou você precisa, por exemplo, em fonte de computadores é muito comum ter entrada de 5 volts, 9 volts, 12 volts, 24 volts. Então, eles utilizam algo que obviamente não é igual, mas a ideia é você tem a queda de tensão em cada resistor. Então, você tem a queda de tensão, por exemplo, na série de resistores. E isso você pode utilizar para ligar circuitos nessa divisão. Corrente alternada, se você forem um pouco atrás, vocês vão perceber que a corrente, por exemplo, de casas que é 110, 220, elas seguem um pouco esse parâmetro de diferença de potencial e é bem isso, vai ser importante, inclusive mais pra frente quando eu explicar nesse vídeo algumas coisas. Bom, a gente sabe que em um mundo real, nada é exatamente igual o que a gente viu aqui no papel, na parte teórica. Para fontes de tensão, baterias, elas também funcionam um pouco assim. Em uma fonte de tensão, ela tem um componente, a gente pode pensar assim, que é o componente ideal, que é a diferença de potencial que normalmente está em baterias, fontes,
que aqui a gente chama de força eletromotriz, conhecida como E. E tem um componente de resistência, que a gente já viu aqui, a gente vai conhecer como R. Pela lei de Kirchhoff, a gente sabe que essa força eletromotriz, ela é a fonte e essa resistência vai proporcionar uma queda de tensão. Então, dentro da bateria, o nosso V vai ser ditado por essa lei, E menos RI, que é da lei de Kirchhoff. E esses dois componentes explicam o efeito da bateria de fonte de tensões que ocorre quando você começa a aumentar muito a corrente que é puxada por ela. Como dá para perceber no gráfico, quando a corrente é zero, a gente tem a tensão que normalmente é anunciada pela fonte. Mas a partir do momento que seu circuito começa a puxar muita eletricidade, você vai começar a ter uma perda de tensão, que é dada por essa resistência interna que está ocorrendo uma queda de tensão em cima dela. Isso também explica um pouquinho do efeito Joule, mesmo não sendo o principal foco disso. Mas, então, essa queda de tensão ocorre durante o tempo. Isso pode forçar a você a desenvolver, por exemplo, uma fonte que pode dar mais corrente antes de perder tanta tensão e associação de fontes. Então, explicaçãozinha rápida, a mesma coisa de série de resistores, se você fizer com fontes, você tem uma diferença de potencial maior. Você está somando essas diferenças de potencial. E se você coloca fontes em paralelo, você tem uma forma de puxar corrente de forma mais fácil. Ela consegue fornecer mais corrente antes de sofrer esses efeitos que a gente vem falando aqui. É importante dizer que para fontes em paralelo, você tem que tomar cuidado para a diferença de potencial entre elas ser igual, porque senão o que vai ocorrer é que pela lei de Kirchhoff, essa bateria vai ter uma força que é contra a diferença de potencial da bateria de maior DDP. Então o que acontece é que essa bateria não vai acabar servindo como uma carga e não como ela deveria ser uma fornecedora de corrente. E agora a gente vai ver um pouquinho mais de como explicar essa parte de por que os elementos sofrem o que sofrem e que, por exemplo, você não pode pegar um componente, um aparelho eletrônico que é 110 e ligar no 220. A gente vai ver isso agora. Tudo se resume a uma fórmula conhecida como potência. A potência, como vocês devem saber do ensino médio, é a energia em função do tempo. Então, a unidade no sistema internacional é joules por segundo. No caso de um circuito eletrônico, agora falando um pouco mais teórico, a potência é definida pela diferença de potencial, então tensão, e a corrente. Isso, se você pegar as unidades do SI, você vai ver que o volt de uma bateria é equivalente a joules por coulomb, e o ampere de uma corrente é definido como coulombs por segundo. Na hora que você multiplica os dois, dá joules por segundo, que é a fórmula de potência. E também é importante dizer que todas aquelas variações dessa fórmula são válidas para potência. Então, por exemplo, a gente pode pegar a tensão e trocar por corrente vezes resistência. Então, a potência, em vez de ser V vezes I, pode ser definida como R vezes I ao quadrado. E a gente pode pegar a corrente, trocar por tensão e resistência e definir a potência como potência igual a V ao quadrado sobre R. Então agora a gente chegou onde que é uma das partes mais importantes para desenvolver qualquer circuito eletrônico, que é você preparar o circuito para receber a potência que você vai utilizar, seja ela da fonte ou de suas cargas. Todos os fabricantes de circuitos eletrônicos no geral, eles utilizam essa informação para passar para seus consumidores. Então, por exemplo, em caso de fontes, os fabricantes podem passar a potência e a tensão que essa fonte gera. Aí você consegue deduzir a corrente que essa fonte aguenta passar. Em fontes de menor tensão,
normalmente, por exemplo, carregadores de celular, eles falam a diferença de potencial e quanta corrente essa fonte aguenta fornecer. E para cargas, a gente vai utilizar, por exemplo, aqui como exemplo os testores que a gente estava trabalhando até agora. Normalmente os fabricantes passam a resistência e uma ideia de qual é a potência que ele pode aguentar antes de começar a ocorrer alguma falha catastrófica ao componente. Então, por exemplo, os resistores podem ter potência de 1,16 avos de watts, 1/8, 1/4, meio, 2 watts. São de por volta de 1/8, quarto de watts são os mais comuns. E tem, por exemplo, LEDs que eles passam a diferença de potencial que vai cair por aquele componente enquanto ele estiver ativo e uma resistência de operação deles. Então, por exemplo, para um LED comum é normalmente 2 watts de queda de tensão sobre ele e uma corrente de por volta de 20, às vezes 35 miliamperes. Então, por exemplo, para um circuito de saída de 5 volts, você vai querer encontrar um resistor que, para queda de tensão sobre ele, gere uma corrente que seja a corrente de operação de LEDs, para você colocar esse componente sem sofrer algumas falhas, de queimar componente e coisas assim. Bom, eu acho que é mais isso que eu queria passar para vocês hoje sobre esses circuitos de corrente contínua. Só para desencargo, eu vou falar aqui sobre outros componentes que vocês podem ir atrás de pesquisar como eles funcionam. Eles são muito utilizados em circuitos eletroeletrônicos. São é, mais comumente capacitores, indutores, transistores, circuitos integrados e amplificadores operacionais, que aí já são um pouco mais complexos. Com essa parte de eletrônica você consegue saber bem como que eles funcionam. E eu acho que é isso, pessoal. Eu vou trazer mais algumas aulas sobre começo de eletrônica digital, então falando sobre circuitos integrados, portas lógicas, que eu acho que vai dar uma base boa para vocês, já que eu sou meio suspeito para falar sobre isso, mas eu sempre prefiro ter, em vez de muito controlador, muito computador sendo responsável, eles são normalmente uma das causas de falhas de protótipos. Então eu quero ensinar um pouquinho mais sobre vocês sobre circuitos integrados de porta lógica, que eles são tão simples que eles acabam sendo bem robustos para sistemas. Por enquanto é isso, pessoal. Eu vejo vocês logo mais. Tchau.